bem-vindos a mais um Backstage Podcast. Hoje estou tendo a honra de receber um cara que eu admiro muito. Há muito tempo já acompanho o trabalho dele nas redes sociais. A gente se conheceu através de alguns amigos em comum e a admiração foi ali de cara. Ele é nada menos do que um cabeleireiro há mais de 18 anos, educador, artista de uma empresa renomada de produtos presente em mais de 40 países. Além do que, produz conteúdo na internet de uma forma sensacional. O cara é um mestre na produção de conteúdo. Seja muito bem-vindo, meu brother, Diego Pavone. Porra, muito obrigado pela mano. honra de te receber aqui. Tamo junto. Prazer é meu, cara. Muito obrigado. E é mútuo. Seu trabalho é impecável. Obrigado, prazer enorme estar aqui com você. Obrigado, irmão. Queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história resumidamente, para que a gente pegue alguns insights aí para começar a nossa conversa e vamos que vamos. Boa. Eu vou tentar ser breve nessa história, porque é uma história meio longa. Eu queria começar falando um pouquinho da onde começou tudo, né? Por que cabeleireiro, da onde veio. É uma história até bastante interessante. Eu sou terceira geração de cabeleireiros na família. Que irado. Então, meu pai e minha mãe são cabeleireiros, temos tios, primos, bastante gente, até avô, avó, todo mundo é da profissão. E é engraçado que eu nunca quis ser cabeleireiro, né? Eu brinco até que eu nasci dentro do lavatório, né? Do shampoo bowl. Mas eu nunca quis ser cabeleireiro por inúmeras razões, mas a principal era o preconceito, né? Quando eu era adolescente, até antes disso, entre, 10 e 15 anos de idade, existia muito preconceito. E no Brasil a gente sabe que hoje melhorou bastante, mas há 20 e poucos anos atrás era ainda mais intenso. E eu não queria, tentei de outras coisas, inclusive fui DJ por um tempo. Eu fui DJ por um tempo, foi uma experiência bem bacana. E quando eu terminei o high school, né, o colegial, o ensino médio, eu tive a oportunidade de visitar um parente, um tio meu que morava na Flórida. Foi uma viagem assim de 20 dias, até na verdade foi no meio do high school, eu fui para essa viagem nas férias de meio de ano, sabe, de julho. A galera tava indo pra Porto Seguro pra fazer aquela parada que rola no Brasil, né? Forma turismo. E aí eu não queria ir, eu tinha uma prima minha que ia pra Miami e eu falei, pô, eu quero ir e tal. Minha mãe trincou a passagem e eu fui. E aí eu fiquei 20 e poucos dias lá, e aí eu voltei, terminei o ensino médio. E nessa viagem eu conheci um parceiro brasileiro que morava já há bastante tempo lá em Miami e ele, me convidou, falou, vem passar um tempo aí e tal. E eu era descabeçado da vida, sabe? Aí eu falei, vou. Falei com a minha mãe, ela me liberou e eu fui, terminei o ensino médio e fiquei um tempo lá, fiquei alguns meses lá. E foi uma experiência muito legal, assim, a minha primeira experiência com a América. Eu já tinha um pouquinho do inglês, então a minha prioridade era praticar a língua. E depois, de alguns meses eu falei, chega, quero voltar para casa, vamos voltar para a vida real. E aí eu voltei para o Brasil. E nessa época eu tinha 17 para 18 e eu precisava trabalhar. Meu pai chegou uma hora em casa, eu lembro direitinho, era 11 horas da noite, meu pai chegou em casa, falou pra mim, e aí, você não vai trabalhar? Ele tava chegando do trabalho, né? E eu lá sem fazer nada. Aí eu falei, então, trabalhar com o quê, né? A única coisa que eu tenho é o ensino médio e um pouco de inglês. E aí eu falei, tá bom, vou arrumar um emprego. Comecei a sair pra trabalhar de vendedor no shopping. Eu lembro que eu fiz uma entrevista na Vivo, na época, de telefonia. E acabei não arrumando nada. E chegou um dia que ele falou, Diego, tem uma empresa de produto de cabelo. Sei que você não quer virar cabeleireiro, mas eles estão procurando alguém que fale inglês para você poder falar o nome dos produtos que são em inglês de uma forma correta. E basicamente você vai ser um demonstrador. Sabe aquele cara que você vai no mercado e a moça tá com a bandeja assim, pra você experimentar a parada? Era tipo isso, só que de produto de cabelo. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, fiquei 2, 3 meses, não mexi em cabelo, recebi todo o treinamento deles. E aí um dia eu saindo para uma visita em um salão, que a gente ia até o salão para demonstrar os produtos. E aí eu recebi uma ligação de uma outra empresa de produto, uma multinacional. E assim, era totalmente diferente da empresa que eu estava trabalhando inicialmente. Só que o salário era melhor, os benefícios tinham vários benefícios e o único detalhe é que eu teria que aprender a mexer em cabelo.
E é engraçado porque essa empresa, na cabeça deles, por eu ser filho do cabeleireiro, que meu pai já era renomado, já tinha um nome feito, já consolidado no mercado, por eu ser filho de cabeleireiro, acho que na cabeça deles eu era cabeleireiro, eu já sabia fazer cabelo, mas eu não sabia, não tinha a mínima noção como era. E eu só fui pelo dinheiro. Nunca tinha tentado? Nunca tinha nem... Cara, eu tinha até feito alguns cursos rápidos e tal, ainda ficava, de vez em quando eu ficava no salão do meu pai ali, mas... Nada que eu poderia pegar a responsabilidade de cortar um cabelo e entregar o serviço, sabe? Não, eu não me considerava nada cabeleireiro naquela época. Mas fui. E aí, pra mim, foi uma escola trabalhar nessa empresa. Eu fiquei quase 3 anos nessa empresa. E aí chegou um momento que eu falei, eu não quero mais, eu quero trabalhar com o meu pai. Meu pai tava ampliando o salão dele, e aí ele ficava na minha orelha assim, tem uma cadeirinha liberada lá pra você, se você quiser vir e tal. E aí eu fui, comecei a trabalhar com meu pai e fiquei por anos, né? Cheguei até a abrir o meu salão junto com ele, com parceria com ele, com a minha tia. Foi uma experiência super bacana. E aí no meio disso, depois eu vou, sei lá, uns 8, 9 anos de profissão, começou a me dar um baixo astral interno, assim, de que eu era um profissional medíocre, mediano. Eu tinha um salário relativamente bem, comparado com os meus amigos que eram assalariados, então eu ganhava bem. Tinha uma vida confortável, porque eu não tinha custo, eu morava com os meus pais, tava tranquilo. E eu nunca tive aquela gana de crescer. Pra mim aquilo ali tava bom, era aquilo ali, eu atendia as minhas clientes, eu ia pro meu rolê, eu até brincava com meu pai, eu falava, eu não quero ser que nem você, tipo, trabalhar e dormir, trabalhar e dormir, trabalhar. Eu quero viver e tal, e eu ia levando essa vida até que chegou uma hora que me pegou. Eu comecei a ver que eu era só mais um ali dentro, que tinha outros funcionários do meu pai que faturavam mais que eu. Eu tava totalmente infeliz, eu queria, tipo, desistir, sabe? Tipo, eu queria mudar o ramo, queria mudar o caminho. Eu não queria mais estar embaixo do meu pai. Eu era sempre o filho do Billy, sabe? E isso, inicialmente, assim, dentro de mim, machucava, porque eu queria conquistar o meu espaço, né? E aí eu saí do cabelo, na verdade não saí do cabelo, eu continuei trabalhando, mas eu quis montar uma marca de acessórios, de pulseira. Eu vi que no mercado brasileiro, inclusive essa de bolinha aqui, da minha marca. Pô, irado. Você tem até hoje a marca? Não tenho mais. Eu vi que no mercado não tinha marcas de acessórios femininos e tal, e não tinha muitas marcas de acessórios masculinos, e eu resolvi que eu ia criar. Eu tinha um sócio, que era um amigo meu, e aí... Foi pra frente, começamos a ter vendas, era mais no online, aí depois eu consegui fazer algumas representações em algumas marcas lojas de multimarcas. E eu tava meio que, tipo, me afastando do trabalho, sabe? E aí rolou uma parada com o meu sócio, que era o meu amigo, que acabou fazendo com que a gente separasse, ele seguisse um caminho, eu seguisse outro. E eu fiquei bem desanimado com tudo que aconteceu, e eu meio que larguei mão da marca de acessórios e voltei pro salão. E eu lembro na época que até hoje minha esposa Camila aí, que tá no Behind the Scenes, ela me ajudou muito, porque a gente conversava bastante, e eu queria saber como que eu ia fazer para encontrar o caminho da luz, sabe? Tipo, para conseguir crescer na profissão. E foi aí que eu comecei a trabalhar com rede social. Foi aí que eu comecei a me dedicar no Instagram, criar um pouco de conteúdo. Naquela época era só foto, né? Instagram em 2017, 18. Era os primórdios, quando tudo era só mato. Exato, eu já estive lá. Eu comecei a criar antes e depois, seguindo o fluxo. Eu via referências de outros profissionais, né? Para ver onde que eles estavam indo, e eu tentava fazer da mesma forma. Legal. E eu comecei a crescer no Instagram. Naquela época era até um pouco mais fácil. Hoje a gente sabe o quanto a gente batalha para conseguir manter. E aí crescemos, ganhei uns 10, 20, 30 mil seguidores, e começou a aparecer oportunidades, assim, uma marca querendo fazer uma parceria, aí um Instagram, sabe aqueles Instagrams que, por exemplo, do meu ramo, né, só cabelo, então a pessoa cria uma página de Instagram e ela vai postando foto de vários profissionais do mercado. E aí alguns que eram mais relevantes postavam uma foto minha, aí eu ganhava uma quantidadezinha de seguidores. E eu fui crescendo. E eu sempre, desde aquela época, 2007, 2006, quando eu tive a oportunidade de morar em Miami por um tempinho, passar um tempinho em Miami, na minha cabeça ali no fundo, eu ficava matutando, eu preciso morar nos Estados Unidos. Sabe? Tipo, isso foi muito louco, porque passaram-se 13 anos, cara. 14 anos. E eu saía de casa para trabalhar.
E eu olhava, eu sou de São Paulo, né? Eu olhava todo aquele trânsito, aquela bagunça, a cidade, ela é caótica, né? E eu sonhava em morar nos Estados Unidos. Eu já tinha vindo para cá várias vezes, tanto aqui para Califórnia como para outros estados. E é muito louco quando a gente tá como turista, que a gente vê com os olhos, quando a gente mora aqui é completamente diferente, né? E aí eu resolvi fazer a mudança. Eu vim em 2018, se não me engano, aqui para Califórnia para dar uma sondada, conversar com outras pessoas da profissão, para eu ver o que eu ia fazer. E aí eu descobri que para você trabalhar como profissional cabeleireiro aqui, você precisa ter uma licença, diferente do Brasil, que no Brasil você simplesmente assiste 3 vídeos no YouTube, treina numa cabeça de boneca e você virou cabeleireiro, né? E aqui, hoje ainda é um pouco mais evoluído, existem algumas escolas e tal que ajudam a pessoa a se formar, mas basicamente é isso. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou voltar pro Brasil, vou ver como que funciona isso financeiramente, para eu tirar um visto de estudante, fazer o curso de cosmetology, que eles chamam de cosmetologia, para tirar a licença. E vou realizar esse sonho. Eu tava com 33 anos, acho. 33 anos. Não, mais, 33, 34 anos já. Quando é muito... quando chega numa hora que a gente já não lembra mais, cara. Eu tava com... faz 4 anos que eu tô aqui. Eu vou fazer 37, então eu tava com 32 para 33. Eu montei todo aquele projeto da escola da cosmetologia e tal. E eu falei, cara, se eu não for agora, eu não vou mais. Porque eu vou comendo. Eu tava com a vida extremamente estabilizada, lembra? Eu cresci naquele período, né? Eu passei a ser o faturamento 3, 4 do salão para ser o primeiro faturamento do salão, sabe? Tipo, quando a rede social, ela nos traz muito alcance, né? Então, eu trabalhava em São Paulo, na capital, eu via que tinha uma cliente sentada ali me esperando para fazer uma avaliação. Quando ela sentava na minha cadeira, ela tinha viajado 2 horas para vir fazer o cabelo, sabe? Que irado. Isso é de grande valor. E aí... aconteceu, eu falei, se eu não for agora, quando eu vou? Né? Como que vai ser? E aí eu resolvi que eu ia vir. Janeiro de 2020, eu fiz a mudança. Cheguei dia 16 de janeiro aqui. E foi um choque, né? Porque depois de 2 meses, bateu a pandemia. Nossa, é verdade. Eu tava no comecinho, eu tinha acho que 1 mês de aula, de presencial. A aula era bem pesada, o meu curso foi bem pesado. Foram quase 2 anos de curso, praticamente segunda a sexta, full time. Nossa. Das 8 da manhã às 4 e meia da tarde. Então era bem puxado, mas era o que eu queria e eu tava gostando e tal. E eu vi depois de um tempo que, cara, é isso que eu quero ficar aqui, eu quero construir minha vida aqui. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar para a Lanza, que é uma empresa que, como você citou, tá em mais de 40 países. Ela tem um mercado bem forte no Brasil. E aí rolou, eles estavam precisando de alguém, eu entrei pro processo seletivo, acabei conseguindo a vaga. E hoje, depois de alguns anos, eu viajo o país inteiro dando curso, palestras, continuo trabalhando atrás da cadeira alguns dias da semana, aqui em San Diego. Aí eu fico nesse San Diego, Los Angeles, né? Lá na Lanza, o headquarters, o escritório principal é em Santa Mônica, downtown. Então eu fico nessa vida, a minha cliente falou esse dia que a gente vive uma vida hybrid. Vida hybrid. Vida hybrid, é muito bom, eu adorei. É chique. Sim. Mas, pô, que irado, mano. basicamente Que história foi fantástica. Tipo assim, a gente se conhece há um tempinho, a gente nunca parou pra sentar e conversar trocar uma sobre isso, ideia. né? E eu acho maneiro do podcast isso, porque você senta pra ter aquele tempo, ter esse tempo aqui pra contar a sua história, pra compartilhar coisas que às vezes na roda dos amigos ou no dia a dia a gente não consegue trocar essa ideia, né? E muito legal saber. E enquanto você estava lá no Brasil, assim, o que te deu esse clique para você começar a compartilhar seu trabalho? Foi esse seu desgosto, assim, seu desânimo com o trabalho? Foi outra coisa? Você viu que tinha um movimento para isso, viu uma oportunidade? Ou foi uma coisa mais natural? Cara, eu tava muito acomodado, porque eu tinha uma vida boa, ganhando pouco, que no meu pouco, na minha cabeça, era muito, sabe? Então, quando me deu essa bad de falar, cara, eu acho que eu quero fazer outra coisa da minha vida, e eu voltei pra realidade, tipo, cara, você já tem 10 anos de profissão, você realmente ama o que faz, porque sempre foi de muita paixão, mesmo no começo, que quando eu nem sabia se eu queria cortar cabelo, sabe? Sempre foi de muita paixão. Então, foi uma parada que eu precisava mudar, simplesmente, eu precisava fazer algo diferente, para conseguir resultados diferentes, Sim. né? Se você ficar fazendo a mesma coisa, você vai ter os mesmos resultados, né? Então, a minha ideia era, eu preciso fazer algo diferente. Aí foi com a ajuda da Mi,
que ela tava super antenada nessa parada de social media, e eu falei, cara, então eu vou começar, vou fazer uma fotinho, e aí eu postava uma fotinho, e era o jeito que eu tinha ali, que hoje é até engraçado, hoje a gente desce o feed, olha o comecinho, você fala, meu Deus, eu tava como passando é que eu tive vergonha. coragem de Mas tá lá, e até é engraçado que às vezes eu penso, será que eu devo deletar? Eu falo, cara, não, faz parte da história, com sabe? certeza. É muito legal a gente saber ver a evolução. Então eu precisava fazer algo diferente. Eu falei, se eu não fizer algo diferente, eu vou continuar na mesma. E eu não tava feliz, sabe? Sim. Então foi mais ou menos isso. E como foi seu processo de se apaixonar pela profissão? Você tinha esse bloqueio, né, que você falou, esse medo do preconceito, essa coisa de querer trabalhar com outras coisas. Inclusive, quero saber quando que você foi DJ. Boa. E como que foi esse processo, assim? Você foi para outros lugares e voltava para lá? Ou você decidiu e foi e começou a se apaixonar? Ou... Quando eu comecei a trabalhar nessa segunda empresa, porque ela me dava muito acesso. Eu aprendi muito, como era uma multinacional, existiam muitos eventos grandes. E na escola, como eu comentei que havia o preconceito de homossexualismo e tal, eu não queria que as meninas me vissem como um homossexual, porque eu não era aquilo, eu sabia que eu não era aquilo. E eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu trabalho num ramo, né, no business que eu tenho contato com isso o tempo todo, mas dentro de mim eu não queria aquilo. E aí quando eu comecei a trabalhar para essa empresa, por ter acesso a muitos eventos e trabalhar com mulher, eu comecei a ter oportunidades que eu falava, cara, que delícia, olha aqui o quanto de mulher rodeada. Aí, mano, foi muito legal. Teve uma época, eu espero que ele até veja esse podcast. Isso faz muitos anos, cara, uns 20 anos, que o mesmo cara que me zoava na escola, teve uma época que ele me mandou uma mensagem, chama essas suas amigas aí pra gente ir pro bar. Eu falei, cara, calma aí. Olha lá como as coisas mudam, né? Mas foi a paixão eu construí ali dentro dessa empresa. Eu comecei praticamente do zero e o treinamento que eles passavam, ele era muito intenso, ele era muito apurado, se isso é uma palavra que eu posso usar. Sim. Eles mandavam uma pessoa de fora do país que era renomado para dar cursos pra gente com certa frequência, então eu aprendi de uma forma muito técnica, assim, muito elevada, um profissional. Eu consegui um profissionalismo elevado por conta dessa empresa. E ali eu criei esse amor. E como eu fiquei quase 3 anos ali dentro, quando eu me mudei para atender cliente, porque eu só trabalhava com modelo, né? Não eu trabalhava com cliente final. Sim. O amor só crescia, sabe? Porque o que eu vejo mais legal da minha profissão, cara, não tem nada melhor do que quando você termina o cabelo, a cliente olha no espelho e ela dá aquele sorriso, sabe? Eu até brinco que eu não vendo cabelo. Eu não vendo cabelo. Sim. Eu vendo autoestima. Eu vendo ela se sentir melhor numa entrevista de emprego, ou ela falando com os colaboradores dela, ou ela mais segura quando ela chega em casa para conversar e debater algo com o marido. Então o cabelo ele é só um meio. A felicidade que tem por trás do cabelo é o destino. Então para mim isso, sem palavras. Sim, muito irado. O valor é gigante. Com certeza. E eu pensei nisso outro dia, quando a gente conversou um pouquinho, eu abri uma caixa de pergunta no Instagram e você respondeu exatamente isso, lembra? E aí eu lembrei, na mesma hora, de um cabelo que eu vi que você estava cortando, que quando você revelou, assim, né? Eu não sei como é que fala a palavra, qualquer coisa você me corrige, mas quando você, tipo, revelou o corte, e foi até a parte do Levi, que ela deu um sorrisão, assim, eu falei, cara, é isso? Não tipo, tem assim, preço. Não tem preço. Eu fiquei imaginando a sua felicidade de ver isso todo dia através do seu trabalho. É muito gostoso, cara. É muito gostoso, porque às vezes tem um cabelo ali que a gente dedica 5, 6 horas. Ali com a cliente, também todo aquele contato, né? Aquela experiência que a gente divide, até a ideia de os chakras, né? A gente, eu toco direto no cabelo, no chakra principal da cliente, a cabeça dela, sabe? Então é uma troca de energia muito grande. Sim. É muito gostoso, é muito gostoso. Que irado. E fora isso, tem toda a sua habilidade social que você vem desenvolvendo, né? Tipo assim, você tá sentado aqui, cara, eu já gravei 15 podcasts, você parece que tá gravando 50 cara, já. Tô tremendo todo por dentro, meu irmão. Mas eu acho que, não sei se você concorda comigo, mas na nossa profissão, assim, também, do meu lado, também tem esse lado da transformação, da pessoa imaginar um produto, imaginar um vídeo, imaginar uma foto, e quando eu entrego, geralmente eu gosto de entregar pessoalmente, eu ver a reação da pessoa e tem esse fator, assim, da pessoa reagindo ao que você fez pra ela, né, por ela. Então essa parte, assim, tanto no meu trabalho, como no seu, como em vários outros trabalhos, eu acho que no final a gente tá vendendo um serviço, mas tá vendendo mais um
um valor para a pessoa ali, né? Total. Um sentimento final que ela vai ter através do nosso serviço. O que mais você considera de muito importante assim, no que você faz? Quais os valores que você carrega com você, que você acha que são de muita importância assim, no que você entrega? É muito legal a sua pergunta, cara, porque os valores que, em relação ao meu trabalho, eles são total físicos, táteis. Essa palavra existe? Eu posso tocar. Tangíveis, exato. O inglês, ele vai roubando as palavras em português e aí a gente fica sem falar as duas línguas direito. Acontece bastante. É raro, mas acontece com frequência. Então, é muito tangível. Por quê? Porque o que eu mais valorizo na minha profissão, quando eu tô com a cliente ali, behind the chair, que eu tô atrás da cadeira com a cliente, é não só aquele cabelo que eu vou entregar ali, aquele resultado que eu vou entregar ali. Porque o cabelo é o meio, como eu comentei. Sim. E o cabelo, ele realmente ele tem que ficar perfeito, né? Se não for... eu brinco que é minha obrigação entregar um cabelo muito bem feito. O mínimo, né? Exato, é o mínimo que eu devo fazer. Então, quando eu entrego aquele cabelo, ele não tem que ficar lindo só ali. Ele tem que ficar lindo no dia a dia da cliente. Sim. Ele tem que ficar lindo quando ela sai atrasada de casa, sem lavar o cabelo, e ela simplesmente faz um coque em cima, e ela tem que estar se sentindo linda. Ela tem que estar se sentindo maravilhosa, poderosa, entendeu? Então, assim, os valores que eu crio o que eu posso entregar para que facilite a vida dessa mulher na casa dela. E eu achei isso e demorou um tempo para eu chegar nessa conclusão de que eu não tenho que simplesmente entregar o que a cliente me propõe. Ela chega, ela senta na cadeira. Isso acontece muito, até os dois mercados, Brasil e Estados Unidos, na minha profissão, eles são totalmente diferentes, eles mudam muita coisa. A gente pode até falar um pouquinho disso mais pra frente. A questão do cabelo em si, eu aprendi isso depois de um tempo, que eu não tenho que simplesmente entregar o que a cliente tá me pedindo. Eu tenho que ver se aquilo é viável pra ela, pro dia a dia dela. Porque às vezes a cliente, ela me pede um serviço que vai tomar dela muito tempo. Só que ela é uma pessoa que ela é empresária e ela tem 0 tempo. Ela tem 2 filhas e ela não quer perder tempo com o cabelo. Então, depois de um tempo percebendo como que o mercado funciona, aprendendo o que a gente aprende todo dia, eu percebi que eu deveria entregar para ela um serviço onde ela vai conseguir ter qualidade de cabelo, mas ao mesmo tempo praticidade. E para isso, o cabelo dela precisa estar saudável. E foi aí que mudou a minha chave totalmente. Eu até acredito que isso foi uma das coisas que me mudou de patamar, de nível de profissional. Porque começou a chegar clientes na minha cadeira que eu falava não. Eu falava não dá para fazer isso que você está pedindo. A gente vai precisar passar por um processo de tratamento para chegar em determinado resultado de uma forma segura e saudável. Para que mesmo que você deixe seu cabelo secar naturalmente, por exemplo, ele vai ficar bonito. E isso machucava, né? A Camila até brincava que eu era destruidor de sonhos. Porque real, às vezes chegava uma menina que ela veio de longe e eu falava, meu amor, não tem como, não vou fazer o seu cabelo. E as que me ouviam conseguiam ter um resultado impecável depois dos tratamentos, depois de seguir todas as coordenadas que eu passava. E infelizmente a maioria das que não ouviam, elas iam em outro profissional, que simplesmente era o profissional que olha a referência e vai lá e executa. Só que aí a parte de estrutural de cabelo não tá tão legal. E no dia vai ficar lindo, ela vai pagar, ela vai sair feliz, porque a gente tem a técnica, a gente tem produto bom, a gente escova o cabelo, deixa ele todo bonito, todo perfeito. Mas e quando ela lava o cabelo em casa? Quando ela acorda atrasada e não dá tempo de secar 100%, sabe? Então eu comecei a pegar muito a fundo nisso. Se o cabelo ele não está com a estrutura para eu fazer o processo, eu não vou fazer. É simples. E tá tudo bem se a cliente não quiser seguir as minhas coordenadas e ela quiser ir em uma segunda opinião, em um outro profissional, tá tudo certo. Eu não sei se você pode falar disso abertamente, mas se já teve alguma situação assim que você negou e teve um estresse, teve algum barraco, alguma coisa assim que você ficou meio balançado ali, ou que você tipo, teve que tomar uma atitude mais firme, já rolou isso de você precisar negar? Já, cara, já rolou. Não barraco, graças a Deus, nunca houve, mas já rolou da pessoa chorar. Ah, tá. Da pessoa, de rolar um sentimento forte, aonde eu falar... Levar pro pessoal o choro da pessoa me convence que eu tenho que fazer, só que tá errado, eu não teria que fazer, sabe? Sim. A gente tem alguns macetes, alguns tratamentos ali na manga, que de repente, por exemplo, eu vou contar um exemplo que é bem legal. Teve uma vez que a cliente marcou pra fazer o cabelo comigo,
E ela simplesmente marcou e ela era madrinha, tipo, irmã da noiva. E aí o casamento era, tipo, depois de 3 dias. Eu não ia ter tempo hábil pra fazer os tratamentos que eu indicaria pra ela. E era uma coisa assim, que eu tinha que fazer. E aí eu fui, hoje é quarta, ela casa sábado, a irmã dela casa sábado. E aí eu tive que fazer um tratamento na quarta. E eu pedi pra ela vir na sexta, ela veio na sexta, mudou toda a agenda dela, porque casamento, principalmente da irmã, ela era madrinha e tem toda aquela parada de 1000 coisas que você tem que resolver antes do casamento. Ela fez o tratamento na quarta, ela veio na sexta, eu fiz outro tratamento, a gente fez as luzes e ela ficou maravilhosa pro casamento da irmã. Cara, eu acho que esse cuidado é o que você falou, te diferencia de 99,9% dos outros profissionais, né? Sim. A gente passou por essa situação hoje aqui, por exemplo. Um cliente queria um trabalho para Black Friday para ontem, né? Que a gente tá em novembro agora aqui gravando esse podcast. E aí o cara simplesmente veio, fechou de um dia pro outro, gravou e tal. E falou, eu quero que você edite tantos vídeos e eu quero de tal jeito, de tal jeito. Eu falei, cara, tipo, não dá. Se você quer qualidade? Ele falou, quero. Você quer legenda? Quero. Você quer tal coisa? Quero. Eu falei, então não vai dar tempo de fazer o que você tá me pedindo? Tipo, desculpa, mas você vai ter que arrumar outro editor. Sabe o que eu falo sobre isso? Desculpa te cortar. Nada. Eu falo que é a pastelaria do Didi. Você tem que fazer a pastelaria do Abdala. Entendeu? Na hora, a pessoa né? chega, na hora de carne. Aí você simplesmente joga no óleo e tá pronto. É tipo isso. Sim. Mas eu acho que não é nem maldade do cliente. Às vezes ele realmente não sabe, sabe? Tipo, ele simplesmente liga na terça-feira e fala, ó, eu quero fazer luzes hoje à tarde. Tem horário? Tipo, eu acho que a gente, como tá posicionado, tipo, como profissionais até mais caros ou mais tempo no mercado com mais experiência, eu acho que grande parte do nosso valor vem disso, né? Que Total. É de educar o cliente, entre aspas. Sim. Eu não sei se rola com você também, acabou de me bater essa dúvida aqui. Isso é muito. Mas, tipo assim, ó, quando a pessoa chega lá, por exemplo, que é um corte de cabelo que você acha que vai ficar horrível, você fala? Com certeza. Com certeza. Tipo assim, não combina com o rosto, então seu cabelo é cheio e tudo mais. Exato, eu vou colocar pra ela os prós e contras daquele corte e, na minha opinião, profissional, com a experiência que eu tenho. Eu acho que até tem toda aquela parada do visagismo e tal, em formato de rosto, a textura do cabelo e tal, mas eu também acredito na ideia de que se a pessoa ela tem um rosto redondo, por exemplo, e ela quer usar uma franjinha curta, perante o visagismo, talvez aquilo não seja o ideal. Mas se ela faz e ela tá feliz, com quem certeza. É o visagismo pra falar alguma coisa, né? Ela tem que se olhar no espelho e falar, nossa, eu tô arrasando com essa franja. E é isso. Legal. Então, assim, por mais que o que ela tá me pedindo, talvez eu ache que não é o melhor pra ela, eu tento entender toda a ideia. Sim. E se eu acho que a ideia total vai a caminho na mesma direção do que o resultado que ela tá me buscando, que ela tá me procurando pra fazer, aí funciona. Sensacional. E vamos voltar um pouquinho agora. Como que foi esse processo pra você ir pra Camila? Sair lá do Brasil depois de tantos anos de carreira, vim pra cá, não tinha morado em San Diego, na Califórnia antes, né? Tinha passado um tempo lá na Flórida. Como que foi essa comparação de vir visitar várias vezes e a realidade quando chegou aqui, o processo pra vocês dois também, tipo, como que foi essa adaptação, esse processo pra vocês aqui nessa mudança de carreira e de vida total, né? Porque acho que às vezes a gente passa... Quando a gente vem, a gente tem muitas expectativas, né? Que são quebradas. E a gente tem uma visão totalmente diferente do que vai ser, né? Total. Eu queria saber pra vocês como que bateu isso, como foi esse processo. Cara, não foi fácil, até começando lá do comecinho, né? Começando do comecinho é muito bom, né? Vindo do início é uma parada que, se você for parar pra pensar, não foi fácil desde lá por eu estar numa condição muito confortável no Brasil. Teve gente que falou que eu era louco. Quando eu tava no Brasil, eu tava viajando praticamente todos os finais de semana pra dar curso, sabe? E de terça a sábado no salão online, domingo aeroporto, segunda curso. Terça, sábado, sabe? Tipo, eu tava num ritmo de crescimento, era só... Então, se eu continuasse, ia dar super certo. Só que era aquilo lá, né? Tô com 32 anos, eu quero muito isso, eu penso nisso há 15 anos todos os dias, se eu não fizer agora, não vou fazer mais. Então teve gente que falou pra mim, nossa, Diego, você é louco, abandonar tudo e simplesmente ir pra lá, começar do zero, voltar pra escola, né? Com 32 anos. Nunca é tarde pra fazer uma mudança, então a gente realmente falou, vamos, vai rolar. Quando a gente veio, até é legal explicar essa parada da gente ter 2 lugares, né? Porque a gente mora hybrid, Los Angeles e San Diego. A Camila e eu, tanto eu quanto a Camila, nós tínhamos muitos amigos do nosso bairro que moravam aqui em San Diego. Ah, legal. Até por isso eu já tinha vindo pra Califórnia umas 2, 3 vezes pra visitar os amigos e tal. E
quando a gente se mudou, ela veio para San Diego, ela fazia aula de inglês e ela queria ficar próxima das amigas dela. E a minha faculdade, que eu tinha feito a inscrição para fazer o meu curso de cosmetology, era em Los Angeles, do Santa Monica College. Então eu tinha que estar lá. Aí o que aconteceu? Eu estava estudando lá de segunda a sexta, e sexta-noite eu vinha para ficar em San Diego com a Camila e com os amigos. Sim. Bateu a pandemia. Chegou um momento que eu comecei a praticamente passar mais tempo em San Diego, porque eu conseguia fazer, ficou tudo online, né? Então eu precisava da minha cabecinha de boneca, o meu material, o meu computador, e eu tava na sala de aula, né? Você postava, eu falava, nossa, que loucura. Assim. A Jaqueline, você conhece a Jaqueline, né? Cada dia a Jaqueline tava com a peruca diferente. A Jaqueline é a mulher mais bela de San Diego. A mais famosa. A mais famosa. Agora eu emprestei ela pra Camila. Cuida bem dela. E aí eu ficava nesse... Ia e voltava. Ficava com a Camila, aí depois as aulas elas começaram a voltar, normal, então eu passava mais tempo em Los Angeles. Mas entrando dentro da ideia de América turista, América vivendo aqui, completamente diferente, né, cara? Completamente. Porque quando você vem como turista, você vem, visita os pontos turísticos, você vai nos shoppingzinhos, você passeia naquela vida boa, você tá com os dolinhas no bolso, carro alugado, é lindo, né? E aí quando você vem pra cá, principalmente como international student, como a pessoa que eu vim de fora pra estudar aqui nos Estados Unidos, é muito caro, é um investimento muito alto. Então era assim. Eu lembro que no começo eu brincava com a minha mãe, que em casa, tipo, a gente sempre teve uma qualidade de vida boa. Os meus pais sempre ralaram muito pra colocar as coisas dentro de casa ali sem excesso, mas sempre tinha tudo. E eu lembro que eu brinquei com a minha mãe que eu fui no mercado, no Trader Joe's, e eu comprei umas limonadas e eu não enchi o copo até o fim, pra ela não acabar logo. Porque, mano, eu bebia só metade do copo, porque a limonada tinha que durar. Porque o dinheiro era contadinho, sabe? Sim. A gente, tipo, era só gastando em dólar, porque a gente tá pagando em real, né? Eu juntei um trocadinho ali pra trazer, pra bancar esse curso, esse sonho. Sim. E eu tava gastando em real, então não era a mesma coisa. Derrete o dinheiro, né? Exato. E aí você começa a ver os problemas da cidade, você como morador, né? O próprio crime, a sujeira, a bagunça, a falta de educação das pessoas, principalmente isso em Los Angeles tipo, você já morou lá, você sabe, as pessoas, elas são zero pacientes. Os caras, você dormiu 2 segundos no farol, o cara vai meter a mão na buzina, ele vai mostrar o dedo do meio se ele tiver oportunidade. Então, Los Angeles, ela é uma cidade, é uma metrópole tão grande quanto São Paulo, quanto outras metrópoles, então tem os seus problemas. E isso me encantou em San Diego, porque San Diego é mais chill. E é até engraçado que antes eu achava que San Diego era um caipira, interior. Eu ficava puto com a minha. Sério? Ficava puto com ela. Porque eu falava, eu não aguento, aqui só tem a galera que quer surfar, fazer yoga e ver pôr do sol, tá ligado? O que não é uma mentira total. O que não é uma mentira total. E eu falava, eu sou da cidade grande, eu sou nascido e criado em São Paulo, menino de prédio, empinava a pipa da varanda, tá ligado? Eu tipo, tô ligado, quase né? isso, tá ligado? Então, quando eu via aqui San Diego, que era parado, que era 8h30 da noite, não tinha onde comer, que eu queria comer uma coisa, só tinha McDonald's e Taco Bell. Isso nunca para de ser chato. Isso vai continuar. Mesmo Los Angeles eu não tenho tanta opção assim. Sim. Mas a diferença, assim, das duas cidades foi uma coisa bem marcante e totalmente diferente a realidade de você vir como um turista para passar 10 dias e você realmente querer construir algo aqui, né? Querer perseverar, né, para o futuro. E como foi na sua cabeça, assim, você sair da sua carreira lá consolidada, crescente e chegar aqui e ter que estudar de novo? Não foi fácil. Não foi fácil. Eu me lembro trabalhando lá, eu ficava pensando, como que vai ser eu não trabalhar? Eu ficar só estudando. Eu, tipo, ter uma vida que eu tô fechado ali naquela... Mas era uma parada que, tipo, eu tava extremamente focado aonde eu queria chegar, sabe? Eu queria aprender o que eu tinha pra aprender no curso. E o meu mindset até, tipo, como eu dava curso no Brasil, eu vou aprender no curso pra quando eu voltar pro Brasil eu conseguir ter... Eu tava muito aberto, eu não, sabe... Eu não sabia exatamente qual ia ser, eu tava só vivendo aquela experiência. Sim. E
quando eu cheguei, o curso era totalmente diferente do que eu imaginava. A Cris falou, né? A gente imagina uma coisa, mas lá na hora da verdade não é a mesma coisa. Então, foi uma experiência, não foi fácil, a decisão até de falar, eu vou abandonar tudo, 16, na época era 16 anos de profissão, até um pouco menos, 15 anos de profissão. Eu abandonar tudo e simplesmente falar, vou tentar outra coisa, sabe? Foi até legal que uma vez eu tenho uma tia que mano, eu admiro ela muito, ela tem uns insights, assim, umas paradas bem legais. E eu lembro lá no salão a gente tinha uma sala da noiva, que era onde a gente fazia alguma reunião. A sala da noiva, geralmente, noiva tem só de sábado, né? A maioria das vezes. E aí a sala da noiva ficava durante a semana livre, então a gente fazia umas reuniõezinhas, às vezes até tirar uma sonequinha entre uma cliente e outra, era ali o meu cantinho. E aí um dia a gente tava debatendo e tal, e ela falou... Eu falei pra ela, mas eu tô meio velho, eu tenho 32 anos pra me mudar. E ela tem, sei lá, na época ela deve ter, sei lá, 15 anos mais que eu, 10. Se você está ouvindo isso, não fique triste se você tiver menos. Mas ela era mais velha, muito mais experiente do que eu, anos-luz na minha frente de conhecimento de vida, de experiência de vida. E ela falou, Diego, você não tá velho. Se você tiver 50, 60 anos, você quiser mudar alguma coisa na sua vida... Você ainda tem quantas décadas pela frente, entendeu? Então, não foi fácil, mas foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer. E eu tinha o receio de, se eu não fizer, daqui 5 anos, eu lá no Brasil, sem ter vivido a experiência de América, como que estaria a minha cabeça, entendeu? Então, não me arrependo, faria tudo de novo de joelhos. Perfeito, concordo totalmente, cara. Hoje tem gente com 20 e poucos anos que acha que está velho, né, pra mudar. Que tá ali numa vida estabilizada, como você tinha. Tem, né, tipo, na realidade que muita gente tem no Brasil, uma carteira assinada, uma coisa ali, um emprego fixo. E às vezes, tipo assim, tô com... Minha vida é isso, né? E aí fica com aquele pensamento na cabeça o tempo todo de como que seria... se eu tomasse tal atitude. Eu acho que isso pra gente que toma essa atitude, não só de mudar de país, mas de acreditar em alguma coisa e mudar totalmente a vida, é uma coisa que já meio que separa da galera que às vezes não consegue tomar essa atitude. Eu acho que vai se refletindo em todas as atitudes depois da vida, né? E é total compreensível, eu entendo totalmente aquela pessoa que ela quer ficar ali naquela zona de conforto, porque o nosso cérebro, uma das funções dele é essa, né? Economizar energia, né? E se proteger. Se proteger. Se eu tô seguro aqui, por que eu vou ali fazer aquilo ali que eu não sei o que vai acontecer. Então o nosso cérebro fala, não, Diego, fica quieto aí, pianinho, pra que você vai sair daí? Pra quê? Exato, Tá e às vezes nem tá... Exato, às vezes nem tá onde? bom. Você tá pensando o quê? E às vezes não tá bom. E isso é uma coisa que eu pego até hoje. Às vezes eu tô numa posição qualquer, sei lá, de trabalho, de relacionamento, ou de uma amizade, que eu tô ali naquela situação e eu tô confortável e eu não quero assim, não vou tentar nada novo não, tá funcionando. Vai que piora, né? Exato, entendeu? Mas não, a gente tem que... Sim. Foi por isso que eu mencionei, eu acho que essa atitude, assim, às vezes em menores situações, às vezes em maiores situações, como mudar de país, eu acho que isso desbloqueia uma chavinha no nosso cérebro. Total. Tipo, é o que eu falei pra você, cara. Eu tô aqui gravando, não vim com essa habilidade de comunicação, de perguntar, de sentar de frente pra câmera. Eu sou bom atrás da câmera, eu sei tudo que tá acontecendo ali atrás. Aqui eu fico, caraca, o que eu vou falar agora? Travar. Mas esse desbloqueio é importante, que tipo assim, se você não começar, por exemplo, né? Se você não tivesse aceitado o desafio lá no começo de cortar o cabelo no emprego, na oportunidade que você teve, talvez você não estaria aqui hoje, né? Se eu não tivesse largado tudo também, eu acho que interessante, você foi falando, eu fui meio que relacionando minha história com a sua. Cara, eu tava crescendo muito no Brasil quando eu saí, tipo, tava lançando música por gravadora grande. Pra quem não sabe, eu sou DJ há muito tempo, tem gente que me acompanha, tem gente que me acompanha há pouco tempo e não sabe, mas desde 12 anos de idade eu sou DJ. E assim, tava lançando música pelo Som Livre, tava lançando música, tipo, lancei música no Ultra Miami de 2015, numa coletânea. E, tipo, tava numa crescente, fazendo evento pra caramba, montando minha equipe de vídeo no Brasil. E eu falei, cara, e tava com o mesmo pensamento que você. Eu fiz um intercâmbio aqui há 10 anos atrás. Aqui na Califórnia? 10 anos não, né? 2023, 10 anos atrás. Boa. Eu fiz em Long Beach, morei em Los Angeles. Legal. E, cara, outra diferença também, só um parênteses. Nessa época eu vim com bolsa, vim de estudante, mas vim com bolsa. Então, cara, eu tinha um conforto que eu nunca tinha tido na minha vida. Então, a minha memória de Califórnia, a minha rotina aqui, era de alguém que não precisava trabalhar, que não precisava fazer nada, só tinha que estudar, tirar nota boa pra ficar aqui
e continuar recebendo minha bolsa. E quando eu vim pra cá de novo, eu sabia que ia ser diferente, mas, assim, eu larguei minha crescente carreira no Brasil também, como você fez, pra viver o sonho de vir pra cá. E vim sem bolsa, sem conhecer ninguém, só com o passaporte e o sonho. E, assim, foi um choque muito grande, mas eu acho que você até mencionou, tipo, tinha um plano na minha cabeça que aquilo era maior do que eu poderia viver, do que eu poderia sonhar. E era uma coisa temporária. Tipo, eu vou fazer determinadas coisas por um período de tempo, porque eu sei que a recompensa vai ser maior. Exatamente. E aí, o esforço, o sofrimento durante um tempo vai, aos pouquinhos, substituindo pela recompensa ali, né? E aí a gente vai, tá falando, olhando pra trás e falando, tá, valeu a pena. Valeu a pena ter dado esse passo. E a gente abre mão de tantas coisas, né, cara? Pois é, pra muita ter coisa. essa mudança, né? Tipo, meu pai, negão, vai fazer 60 anos esse ano. Sim. Não, minto. Em abril, próximo ano. Cara, como eu queria estar presente no aniversário de 60 anos do meu pai. Como eu queria estar ali presente no aniversário da minha mãe, no aniversário da sogra, do sogro, da cunhada, da minha avózinha que tá ficando velha. E a gente abre mão de tudo isso por um sonho, sabe? Então, se eu tô aqui e eu não consegui fazer acontecer, será que valeu a pena mesmo? Exato. Então, é foco, né? Sem plano B. Só sem plano B, sem plano B. Que irado. E quando você, tipo, terminou seu curso, começou a atuar aqui profissionalmente nos Estados Unidos, como é que foi essa nova etapa para você? Foi muito doido, porque quando você termina o curso aqui nos Estados Unidos, você tem uma parada que chama OPT, né? Que você pega uma autorização de trabalho para você trabalhar em um ano em uma empresa, que é dentro do ramo de atuação do seu curso, né? E aí foi nesse momento que eu fui contratado pela Lanza, e aí eu comecei a trabalhar dentro da Lanza fazendo coisas que pra mim eu não imaginava que eu ia fazer parte, assim, sabe? Eu tive a oportunidade de estar em um photoshooting, sabe, pra vocês entenderem, né? Tipo, sabe aquele, você entra num salão, tem aquele pôster da modelo linda com a marca embaixo? Sim. O cabelo daquela modelo, eu tô naquele photoshooting no backstage fazendo, sabe? Que foda. E isso, cara, eu tive a oportunidade de trabalhar com atrizes de Apple TV, Netflix, Amazon Prime, trabalhar com pessoas influentes, assim, sabe? Que eu falava, caralho, olha onde eu tô. Sensacional. Pode Esse sentimento falar aqui. Pode falar a porra toda. Eu falava, mano, olha onde eu tô. E eu não imaginava. Então, comecei a trabalhar por trás, ali no behind da empresa, com oportunidades que foram pra mim, assim, já, se acabasse ali, eu falava pra minha mãe, se acabou aqui, eu posso já voltar que já valeu a pena, sabe? E aí eu trabalho na parte de desenvolvimento de produtos também, que eu acho muito legal, que era uma coisa que eu não fazia, né? Eu atendia cliente, eu usava os produtos e eu entendo muito dos produtos, mas eu não sabia o que tinha por trás da formulação de um produto. E hoje é o que eu faço dentro do headquarters, a gente, tipo, eu recebo um sample, e aí eu tenho que ver se aquele sample ele é igual ao produto que tá na prateleira para vender nas lojas. E então, assim, é um shampoo que eu tenho que testar tudo, sabe? Eu tenho que testar a consistência, a cor, a quantidade de espuma, como que ele deixa o cabelo, se ele limpa o cabelo, se ele não limpa. Mano, é muito doido. Que irado. Quando eu fiz essa transição, né, tava trabalhando, super auge da carreira, pá, aí todo mundo, voltei a estudar. Aí voltei a estudar, fiquei um tempo estudando, e aí a hora que eu pude voltar pra profissão, ela voltou meio diferente, mas era um diferente muito bom. Então, diferente de uma realidade que a gente não tinha no Brasil, eu não tinha no Brasil, então foi bem bacana. E trazendo pro um paralelo, às vezes acontecem coisas que a gente nem imagina que são possíveis, né? Tipo, você deu alguns passos pra trás, né, entre aspas, pra dar um salto pra frente. Exato. E aí começa a acontecer um monte de coisa que você fala assim, tá, vai ligando os pontinhos, né? E vai fazendo tudo sentido. Mas que irado, mano. Nem imaginava isso. Quando eu tava, tipo, já concluído o meu curso, eu tava aberto ao que vier, óbvio, né? Dentro dos meus princípios. Mas qualquer oportunidade que aparecia, tipo, teve uma vez até que teve uma dançarina da Anitta que ia querer fazer um cabelo pra fazer um vídeo de Instagram. A menina me mandou mensagem falando, não tem pago, você vai pela sua conta, conta e risco, você investe, você vai ter que ir lá fazer 2 cabelinhos, 2 styling no cabelo da menina. E só que o problema é que a gente vai filmar durante o nascer do sol. Eu tinha uma viagem a trabalho, um curso que eu ia dar, eu não lembro pra que estado que eu fui, que o voo era 1h da tarde. Eu
tava trabalhando no dia anterior, então eu trabalho, aí fui pra academia, cheguei em casa super tarde, fui dormir 1h da manhã, 2h da manhã, porque eu tinha que montar a mala do voo do dia seguinte, e eu tive que acordar tipo 4h30 pra conseguir chegar no lugar antes do pôr do sol, porque no do nascer do sol, o cabelo dela já tinha que estar pronto. Nossa. Então assim, eu não tava ganhando nada, eu tava só lá querendo uma oportunidade, uma exposição, ser visto por alguém, fazer uma amizade nova, sabe? De tipo, é muito louco de oportunidades. Você já ouviu falar da teoria do carro vermelho? Não. Não sei. Hoje, onde você tava antes de chegar aqui? Eu? Da onde você veio? Eu vim do evento da BMW. Do evento da BMW. No caminho do evento da BMW pra cá, quantos carros vermelhos você viu no caminho? Não lembro. Agora, legal, se você tiver que chutar um número, você lembra de algum que passou pelo seu caminho? 2, 3. 2, 3. Provavelmente esse número tá completamente errado. Porque você não tava prestando atenção. Sim. Agora, se antes de sair lá da BMW do evento, eu tivesse te ligado, Dala, vou te dar $1.000 se você me falar exatamente quantos carros vermelhos tem do evento até o estúdio. Você ia saber qual que é o número de carro vermelho que tinha? Mas com toda certeza. Com toda certeza. Eu falo que os carros vermelhos, na verdade, não sou eu que falo, eu ouvi isso em um podcast e eu achei isso sensacional. Os carros vermelhos são oportunidades. As oportunidades, elas estão em todos os lados. Basta a gente enxergar elas como oportunidade. Às vezes a gente teve uma vez em Los Angeles, eu tava na fila do Starbucks. Uma senhora estava sentada cheia de bolsa, assim, ó, tomando um cafezinho dela. E aí, Starbucks, aquele padrão, né? Você pede e aí você espera lá a moça chamar o seu nome, que cada hora ela me chama de um jeito. Brandy. Aí eu fiquei sentado ali esperando a moça, e essa senhora, ela veio e falou, ai, eu adorei o seu estilo, nossa, como você é moderno e pá, o que você trabalha? E aí eu falei, sou cabeleireiro, a moça era fotógrafa, ali a gente trocou um cartão, acabou não dando em nada por conta de outras razões, mas ali tinha uma oportunidade. Que se talvez eu tivesse procurando uma... Entendeu? Então, tipo, as oportunidades, elas estão por todos os lados, basta a gente prestar atenção nelas. E eu acho isso muito, essa metáfora aí do carro vermelho, eu acho muito da hora. Legal, vou usar. Justo, né? Muito bom. E as oportunidades que talvez não sejam pra gente, que às vezes parecem que são uma grande oportunidade, mas é furada. Já passou por alguma coisa assim que, tipo assim, alguém falou, nossa, aqui é uma oportunidade incrível pra você, mas você analisou ali e falou, eu acho que isso daí é furada, ou talvez não. Teve alguma situação que você lembra agora que você teve que falar não pro que muita gente... Você lembra de alguma? Eu não lembro de nenhuma. Não, eu não lembro de nenhuma. Eu tenho uma parceira de vida que tá comigo e ela me ajuda em todas as decisões, tanto vice-versa, né? Tanto eu quanto ela. Se tivesse sido marcante ao ponto da gente ter falado, ainda bem que a gente não entrou nessa fria, com certeza a gente ia lembrar, mas eu não acho que a gente passou por uma tomada de decisão assim que a gente olhou e falou, nossa, ainda bem que eu não entrei. Eu acho que graças a Deus, é muito louco o que eu acredito muito em energia, né? O que a gente emana é o que a gente recebe. E eu sempre emano bem, sempre emano, eu amo, eu sei a minha missão nessa terra, e a minha missão, ela é ajudar pessoas, e é por isso que eu amo ser educador, porque eu tenho, de uma certa forma, como ajudar aquela pessoa a, de repente, ganhar mais dinheiro atrás da cadeira quando ela estiver atendendo a cliente dela. E isso é até uma coisa que eu me pego, é uma coisa que eu tenho que conversar com uma psicóloga, porque às vezes eu quero ajudar todo mundo e nem todo mundo quer ajuda. Exato. E às vezes eu me seguro, falo, Diego, calma, cara. Acho que eu tenho que conversar com a psicóloga também. Total. Por favor, marca o horário. Vou anotar aqui. Porque eu gosto, eu me sinto bem, isso é uma coisa aí, desde o Brasil, quando eu ia pro interior de Sergipe, dar um curso, nunca fui pra Sergipe, mas era interior de Salvador ali, dar um curso. Eu olhava, eu falava, mano, que delícia ter todo mundo aqui assistindo o meu trabalho e, de certa forma, eu vou agregar na vida dessas pessoas, entendeu? Então, isso eu acho que é uma coisa que é bem legal, assim, da minha existência nessa terra aí. Que foda. Vamos ensinar o pessoal online agora, né? Bora! Tô com o professor aqui, agora tô começando nessa jornada, mas eu compartilho muito disso, cara. Muita gente me questiona porque eu posto coisa em português, porque eu faço isso daqui em português. Nossa, cara. Vivendo na Califórnia, tendo um estúdio aqui na Califórnia, tendo clientes, a maioria dos meus clientes são americanos hoje em dia, e muita gente me questiona. E cara, foi aí que eu achei meu propósito também, tipo, o que eu vim fazer na Terra, que eu
Eu não vim de um lugar de privilégio, de muito privilégio. Claro que eu vim de um lugar de privilégio, mas não foi de muito, assim. Nunca fui rico, nunca tive, né? Nunca sobrou muita coisa. Foi ali sempre na luta. Meu pai comerciante, minha mãe professora. E, cara, tudo que eu fiz na minha vida de empreendimento meio que mudou minha vida, assim, sabe? A carreira de DJ, que todo mundo me chamava de maluco, mudou minha vida. E, tipo, eu saí do Brasil fazendo uma grana boa. E aí decidi mergulhar no audiovisual. E aí, cara, tá dando tudo certo, sabe? Claro que com muita luta, com muito, né? O corre de muitas horas e muito trabalho por semana. E aí eu falei, cara... E aí eu comecei a querer compartilhar dica no Instagram. E aí começaram a falar, pô, por que você não faz um curso? Eu fui tentar fazer um curso, sem habilidade nenhuma de falar pra câmera, como eu disse antes. E aí me apaixonei, cara. Eu falei, cara, acho que é isso, sabe? Não o curso em si, mas essa coisa de compartilhar conhecimento, compartilhar sabedoria, experiências que deram certo, experiências que deram errado. Total. Para que pessoas que vêm do mesmo lugar ou de um lugar parecido de que eu vim, ou não, que têm realidades parecidas ou não, possam se inspirar na minha história e possam também aprender com o que eu já passei, sabe? Então, exatamente. Eu senti isso como um chamado. Toda vez que alguém vem, por que você posta em português? Você mora na Califórnia, não sei o quê, sabe? Geralmente pessoas que não entendem muito. Falam, cara, porque isso é minha missão. E acabou, sabe? Então, acho isso muito bonito também, que você posta em português também, não posta? Eu posto em português, eu posto em inglês. Vamos supor que eu estou indo dar um curso em Chicago, onde eu sei que a turma inteira é americano, aí eu tenho que fazer aquele bem bolado ali de fazer em inglês. Sim. Mas eu posto ainda em português e na maioria das vezes eu coloco uma legendinha em inglês. A gente mora aqui. Mas quando eu me mudei, eu já tinha o número de seguidores, ele é meio igual quando eu me mudei do Brasil pra cá. Sim. Então, se eu for nas métricas do Instagram ali, 85%, 90% do meu público do Instagram fala português. Meu também. E, infelizmente, muitos brasileiros não falam inglês. Então, não faria sentido nenhum eu simplesmente falar, galera, a partir de agora vocês vão começar só, entendeu? Aprende inglês e vamos seguir. Entra na escola pra me seguir. Não vai rolar. Inclusive, né, se eu tenho que dar uma dica pra alguém aí tentando ajudar, independente se vai vir morar aqui nos Estados Unidos, faça inglês. Com certeza. Faça inglês. O inglês abre muitas portas. Com certeza, absoluta. E eu acho que uma outra coisa que é legal também da gente estar aqui e continuar comunicando com a galera em português é porque a gente bebe direto da fonte de muita coisa. E não é tipo, porque a gente tá aqui, tem coisa nova e tal. Mas acaba que muitas coisas saem aqui primeiro, produtos e conteúdos no mundo inteiro são postados em inglês e a gente entende, absorve, filtra e adapta para quem a gente quer entregar, né? Tipo, de repente essa frase, esse pensamento do carro vermelho, de repente você escutou num podcast em inglês, não sei. Não, foi em português. Mas acontece, sabe? Sim, a gente consome conteúdo em inglês, a gente lê livros em inglês que às vezes não foram traduzidos para o português e a gente consegue dar esse jumpstart, né? Dar esse atalho pra galera que tá no Brasil e segue a gente. Eu acho isso muito legal também. Eu falo, cara, se eu puder pegar um conteúdo fresh aqui, novo, e passar pra galera que me segue, eu vou fazer, porque eu acho isso muito importante. Sim. E, sei lá, eu acho importante compartilhar. E o que você acha disso? É um ponto muito legal, porque quando eu tava no Brasil, era uma das razões por que eu queria estar nos Estados Unidos. Por conta da parte de informação. Que a parada, ela acontece aqui primeiro, e aí depois ela vai pra lá. O mercado da beleza em si, no Brasil, eu vejo ele como cabeleireiro, né? O mercado da beleza é cabelo. Ele é muito maior e muito mais evoluído em algumas questões no Brasil. E o brasileiro não sabe disso. Alguns podem saber, mas a maioria dos brasileiros acham que tudo vem daqui, que tudo é criado aqui. Mas o Brazilian aqui nos Estados Unidos, ele é muito valorizado. Tem o Brazilian Blowout, tem o Brazilian Boom Boom, tem o Brazilian Waxing, tem o Brazilian isso, o Brazilian Açaí, o Brazilian Steakhouse. E muita coisa acontece através do... O Brasil, ele tem um peso bem bacana aí na informação que vem do mundo. A gente produz muita coisa de qualidade, cara. Nós, brasileiros, graças a Deus... Eu falo que a mão de obra do brasileiro, ela é abençoada. É muito. Comparada com o que a gente vê aqui. Com certeza. A gente tava... Eu não sei se era com o Lucas que eu tava comentando, ou foi com a minha namorada ontem. No audiovisual, por exemplo, que é minha área, né? O profissional do mesmo nível que eu aqui, por exemplo, no mesmo nível de carreira, de tempo de experiência... No Brasil, o cara manda muito mais do que a maioria da galera aqui. Tipo, aqui a gente tem grandes produções de Hollywood, de TV e tal. Cara, você pega um programa de TV do Brasil, dá banho no programa de TV aqui dos Estados Unidos. Você pega uma produção média no Brasil, dá banho numa produção média aqui. Aqui as grandes produções, lógico, tem investimentos milionários. Sim. Pega os melhores profissionais do mundo, não só dos Estados Unidos.
tem o polo de cinema, né? Tipo, então muita coisa acaba sendo direcionada para Hollywood, enfim, produções maiores, com mais orçamento, tem mais qualidade. Mas assim, na média, eu acho que a produção no Brasil dá um banho na produção dos Estados Unidos. Dá mesmo. E isso é muito legal de ver, cara, porque às vezes eu compro um curso do Brasil, de alguém que eu admiro, que eu quero aprender alguma coisa, uma mentoria, e eu vejo a galera no grupo compartilhando trabalho, achando que tá ruim, eu falo, mano, esse cara aqui tava lindo. Tipo assim, se esse cara vem pra cá, mano, ele tá acima de 90% das pessoas. Eu acho isso muito legal, porque com pouco recurso, porque no Brasil, gravar, por exemplo, um podcast desse que a gente tá gravando aqui, a gente tem muito mais acesso. No Brasil, o cara não consegue, se ele não for um podcast de muito sucesso, sabe? Eu acho isso uma parte muito ruim, mas é muito bom que a gente consegue fazer muito com pouco que tem, às vezes, sabe? E eu acho isso muito bonito e tomara que isso mude. E pegando o gancho da ideia de Hollywood, né? Que é uma parada maravilhosa. A gente, olhando de fora, você fala, nossa, isso é maravilhoso, né? Que coisa incrível. Quando eu tava no Brasil, era uma das minhas vontades, era trabalhar atrás num backstage, num behind the scenes, sabe? Pra você ter oportunidades de estar ali com uma pessoa famosa e tal, uma atriz. E é muito louco, porque eu nunca tive isso no Brasil. Eu trabalhava na Zona Leste de São Paulo, onde eu atendia os clientes normais do dia a dia. E quando eu comecei a ter oportunidades, tanto pela Lanza quanto por fora, de atender uma pessoa influente aqui, uma celebridade ali, uma atriz do Apple TV aqui, eu comecei por eu estar presente, por eu ter vivido aquilo, eu comecei a perceber que o que eu gostava mesmo era de atender a mulher normal. Caraca. Sabe? Tipo, era uma experiência legal, é muito legal, continuo fazendo os backstages, os photoshootings da Lanza, eu amo fazer. Amo. Quando eu recebo o e-mail lá com o convite, né, pra aceitar no calendário ali, eu falo, caraca, que da hora, é demais. Já entro lá no e-mail pra ver quem que são as modelos e tal, pra ver qual que é a ideia que a gente vai precisar criar. É muito legal, é muito artístico, assim, a gente tem a liberdade de criar o que a gente quiser. Legal. Mas eu gosto, a modelo, ela não olha no espelho e fala, nossa, como eu tô linda, até porque às vezes ela tá parecendo um papagaio, porque é uma parada muito artística. Sim. Então às vezes o cabelo dela tá 4 cores, entendeu? Às vezes ela tá puta por dentro, que ela vai ter que fazer o bagulho de arrumar quando chegar em casa. E tem que fazer o carão ali pra frente da casa. Exato, e é muito mais gostoso você estar com a cliente ali, que ela vai levar aquela sua arte que você fez ali pros próximos meses, sendo que a modelo ela vai tirar depois de 2 horas do shooting, entendeu? Com a cara de... E é muito louco como você cria a expectativa de uma parada e quando acontece você vê que não... Cara, isso é muito louco. Não pra mim. Isso é muito louco. Eu acho que não só pra gente, tipo assim, claro que você tá falando, eu tô relacionando com várias coisas da minha vida também, mas várias vezes isso acontece, como você disse agora, tipo assim, eu chego numa produção que eu sempre sonhei fazer, chego lá e falo, cara... Eu acho que eu gostava mais daquele videozinho que eu fiz lá 4 anos atrás, sabe? Que não tinha orçamento, que tava todo mundo se doando, do que essa produção aqui cheia de grana, que tá todo mundo cagando pro... Exato. Que tá todo mundo só pensando no dinheiro, que eu sou só mais um, sabe? Isso, às vezes Mas eu acho que às vezes você tem que chegar pra ver que não é bem aquilo e você reposicionar. Total. Porque senão você nunca vai saber também. Acontecer a mesma coisa exatamente. Com festa. Às vezes, igual você tava falando de celebridade, toquei em festa de bastante celebridade no Brasil, viajava e tudo mais. Geralmente não eram os melhores, geralmente não era que a galera que tava lá no público queria me ouvir, sabe? A galera queria ouvir o Vintage, que ia tocar depois de mim. Sim. Não queria ouvir o Abdala, que ninguém sabia quem era, sabe? E aí eu tava lá tocando, a galera, tipo assim, às vezes tava destruindo o melhor set da minha vida, a galera tava olhando, tipo assim, e o cara que vai vir depois, sabe? E às vezes numa festa pra 40, 50 pessoas, eu tocava uma música e o cara chorava, vinha me abraçar e falava, nossa, essa música faz parte da minha história, obrigado por ter tocado. Eu falava assim, cara, isso aqui não tem preço, sabe? E a mesma coisa no vídeo também. É a mesma coisa. Cara, isso é muito legal, você ter trazido isso, porque realmente, às vezes a gente fica sonhando com, né, com esse glamour, com esse status e chega lá e é totalmente diferente, ou não é pra gente. Que não é nem tudo isso. E às vezes você chega e ama também, né? Sim, mas tá tudo certo também. Se você realmente gostou, chegou lá, amou, segue Era em isso frente. que eu queria, parabéns. Exato. É legal pelo menos você tentar, né? E até por isso que eu falo pra muitos amigos, até tipo, cara, se você tá pensando em fazer algo, vai, tenta e faz. Porque você só vai saber se vai dar certo tentando, né? Exato. Da mesma forma que eu tô aqui, você tá aqui, a gente só ia saber se ia rolar, ter a vida, a experiência de viver na América, se a gente tivesse tentado. Exato. A gente tentou, a gente tá aqui, né? Então, senão eu estaria no Brasil agora lá pensando, putz, como será dirigir no meio daqueles palm trees? Sabemos bem. É bem legal, galera. É bem bacana. Não enjoa. Não, adoro abrir o teto solar e pular pra cima. Assim. O pôr do sol também, você não enjoa? Nossa. Oi?
Não, mas aqui em San Diego não tem trânsito. É lei, só é lei, o trânsito é frenético. E falando de Los Angeles, San Diego, me conta um pouquinho do seu dia a dia hoje, da sua rotina, como é que é sua rotina de trabalho, sua rotina de saúde, que eu sei que tu trabalha pra cacete. Como que você aguenta? Workaholics. Eu já trabalhava Vocês, muito né? no Brasil, nós dois estamos na parceria aí, a gente tem metas, né, e as metas é uma parada que se você não correr atrás delas, elas vão demorar mais pra acontecer, então quanto mais rápido a gente for, mais rápido a gente chega lá. Hoje eu tô em Los Angeles 3 dias por semana, de segunda a quarta, todos os dias dentro do escritório da Lanza, fazendo aqueles trabalhos que eu comentei com vocês. De quinta a domingo, a gente tá aqui em San Diego em atendimento em um salão. Aqui tem muito o sistema de cabeleireiro que aluga cadeira, né? Então eu vou dentro de um salão e eu pago pelaquela cadeira que eu tô utilizando e essa situação eu atendo as minhas clientes e as clientes pagam direto para mim. E realmente a gente tá numa correria bem bacana, a gente tava até comemorando esses dias aí, porque a partir do ano que vem a gente não trabalha mais de domingo. A gente chegou num patamar onde agora eu posso dar o luxo de folgar aos domingos. Talvez, alguns, né? Porque outros eu vou ter que viajar pela empresa. Sim. E aí tem esse esquema também, né? Então, geralmente os cursos que eu dou pela Lanza, eles acontecem segunda-feira. Então, às vezes num domingo, às vezes eu tenho que preparar o curso num sábado, eu tô indo para o aeroporto para ir para outro estado para dar o curso, mas aí eu encaixo no meio da minha rotina ali, no meio do schedule. Mas basicamente é isso, 3 dias Los Angeles, 4 dias San Diego. Estamos nessa vida hybrid, morando meio aqui, meio lá, e tá funcionando super, bem bacana. É cansativo, sim, né? Pra quem não sabe, San Diego, Los Angeles, sem trânsito, 1h45 minutos de carro, da minha casa até aqui. Mas com o trânsito, dependendo da hora que você sai, pode ser 3 horas, 3 horas e meia. Mas de Tesla é tranquilo, né? Você vem... só Eu deixa queria, ele- onde a gente chegar lá. Pra ele dirigir aí, vai eu e a Camila, assim, ó. Os dois deitados só Exato. Um dia a gente chega bom, lá. né? Eu sou o prazer Tesla. Ela vem dormindo e eu venho no piloto automático. Piloto automático da Camila. Mas tá funcionando super. A gente tá extremamente feliz. É muito gratificante ver os frutos do que a gente vem construindo, né? A gente começou ali de formiguinha, atendendo uma amiguinha da Camila. E aí depois outra amiguinha, e aí quando a gente viu, a gente tava atendendo uma galera, tipo... Disputado com a agenda lotada. Graças a Deus. Isso é muito gratificante. Então Legal, tá também. funcionando, tá bem. Cara, uma bacana. coisa que você falou aqui, eu não gosto de ficar contando derrota, nem falando, a vida aqui é difícil. Mas eu acho importante até pra quem quer vir pra cá, que tem muita gente que me segue, que me pergunta no Instagram, provavelmente muita gente pergunta Sim. também. Essa coisa de folgar no domingo, né? Que às vezes a gente tem um imaginário que a gente mostra no Instagram as melhores partes do nosso trabalho e tal, como todo mundo faz, né? Tô completamente normal. Mas às vezes a gente tem que trabalhar 7 dias por semana pra poder chegar no nosso sonho, né? Exatamente. E é uma coisa E ela- completamente normal aqui. E é uma parada assim, que os Estados Unidos, ele é times money, né? É a mentalidade, você ganha por hora, né? Então, quanto mais você trabalha, mais você vai ganhar, né? E na nossa profissão não é diferente. Quanto mais fora shootings você fizer, você vai ganhar mais no final das contas. E é uma coisa que ela é muito pessoal, né? Porque eu conheço pessoas que trabalham 4 dias por semana e elas estão extremamente felizes. Com E tá certeza. tudo certo. Com Se você certeza. quer trabalhar 4 dias por semana e os outros 3 só passear pro rolê, pra surfar, Sim. e você tá feliz daquele jeito, tá tudo certo. Mas eu sei aonde eu quero chegar e eu sei que se eu trabalhar 3, 4 dias por semana, talvez eu não consiga nem alcançar perto da onde eu quero chegar, entendeu? Então Sim. a gente tá na Ou vai correria. demorar muito mais tempo, né? Exatamente. Sim. Então eu acho que é válido. Sim. É legal falar das partes, os pontos negativos, né? Porque não é fácil, né? Os desafios, né? As pessoas olham, às vezes, eu hoje, né? Depois de ter construído a carreira, hoje dando curso ali, apresentando para um grupo de 30, 40, 50 pessoas em inglês, falar, olha, ninguém Irado. deu sorte, sabe? Mas ninguém sabe os 7 dias por semana ali, que desde que eu terminei o meu curso, eu venho trabalhando que nem um doido para correr atrás do que a gente perdeu, né? Perfeito. Queria ter chegado antes, mas não deu. Veio na hora que tinha que vir. Não, Eu acho tudo que... acontece do jeito que tem que Pois ser, é. exatamente. E me conta um pouquinho dessa coisa de curso, como é que essa dinâmica, como que começou, foi
depois que você, né, começou a trabalhar com essa empresa? Ou foi antes? Ou como é que é essa dinâmica? Tá, no Brasil eu tinha já uma certa experiência, porque lembra das empresas que eu comecei? Ambas eram empresas de produtos e lá existe a parte de educação. Então, querendo ou não, eu recebi um treinamento para ensinar quando eu nem sabia nada. Né? É muito louco isso. O pouquinho que eu aprendi com eles, eu já ensinava. Sim. Lá no comecinho da profissão. E isso passou, com o tempo eu fiz uma apresentação para uma marca em uma feira de cabelo no Brasil, aí depois para outra, e depois para outra, e começou a rolar e eu comecei a dar cursos com frequência no último ano ali, 2019, 2018, no meio, 19, comecei a dar cursos com frequência no Brasil. E aí quando vim pra cá, a ideia era manter, porque como eu falei, eu amo a parte de educação, sabe? Eu amo ensinar, ajudar as pessoas e, querendo ou não, quando a gente ensina, a gente também aprende muito, né? Muito. Então, foi uma coisa que aconteceu porque era realmente um dos pontos que eu queria chegar, uma das metas que eu queria alcançar. E hoje, por exemplo, esse ano eu fui 2 vezes para Chicago, fui para Houston, vim para cá para San Diego para um evento onde eu apresentei também. Fui pra Nebraska, fui pra Atlanta, sabe? Tipo, mano, muito louco muito irado, isso. Da hora. Irado. A empresa faz todo o trâmite, né? Então, vamos supor, eu vou pôr um exemplo pra você entender como funciona. A empresa Lanza, ela vende shampoo, condicionador e produto químico pra cabelo, certo? Sim. Você tem um salão de beleza e você tem 5 profissionais dentro do seu salão. Um salão pequeno, normal, e você trabalha com Lanza. E aí você quer oferecer para os seus profissionais uma educação um pouco mais avançada sobre clareamento. Aí é onde o Diego entra. Eu recebo a notificação do revendedor, do representante daquela região lá, vamos supor, Atlanta. Aí eu recebo a notificação, eu vejo no meu calendário se a data bate com o meu schedule aqui de hoje. E aí se bate, é isso. Aí tá fechado para daqui 1 mês e meio ir para Atlanta. E aí a empresa paga tudo. Paga a viagem, paga o hotel. Aí eu vou lá, dou o curso. E através da minha técnica, eu mostro que os produtos deles são bons. E aí o salão vende o produto, entendeu? Legal. A empresa vende o produto pro salão revender pro cliente ou pro salão utilizar no cabelo da cliente, entendeu? Então é mais ou menos como funciona. E conforme você vai pegando qual palavra? Experiência? Não, você vai ficando mais próximo. Conforme você vai ficando mais próximo dos representantes e tal, se eles gostam do seu trabalho, se você fechou algumas vendas naquele curso que você deu, não necessariamente eles vão te chamar para outro, entendeu? E aí eu fui começando, teve viagem que eu para uma para Atlanta que eu fui no sábado à noite, aí eu dei um curso, eu fui no domingo de manhã. Aí no domingo eu fiquei no hotel de boa, na segunda-feira eu dei um curso, aí dormi de novo no mesmo hotel, na terça-feira eu dei curso em outro salão e aí depois voltei pra casa. Que eram 2 clientes daquele representante que eu dei curso na mesma viagem. Então, uma experiência, cara, única. Incrível, muito, né? Muito da hora. Eu não sei se muita gente tem esse sonho, eu acredito que sim, mas viajar através do trabalho eu acho que é uma das coisas mais gratificantes também, né, da nossa legal, carreira. É cansativo, muito doido, porque eu fui pra Chicago 2 vezes e eu vi o touro lá, é o touro? O búfalo? Que é? É um touro lá sabe aquele, sei lá. Não, o Bin. Ah, sim, o touro é em New York, o Bin, o feijão. Eu tava tentando lembrar do touro de Cala a boca, Diego. Tá viajando demais, tá confundindo. É muito lugar aqui, desculpa, gente, eu tô confundindo Nova York com Chicago, é loucura. Não, e eu fui pra Chicago, cara, e era um dia de trabalho literal. Eu chegava, tipo, mano, foi bizarro. Eu cheguei em Chicago, eu já tinha que fazer o check-in pra voltar, tá ligado? Caraca. Que é 24 horas antes. Então foi realmente um dia. E aí eu fiz a minha apresentação durante o dia, e aí um outro artista da marca, ele me deu uma carona, e eu falei, me leva pra ver o feijão. Aí ele foi até, eu fiquei em downtown, né, o feijão. E aí eu achei que a gente ia estacionar o carro, e eu ia lá tirar uma foto, não, ele passou de carro na frente do feijão, eu abri a janela, olha o feijão! E voltei pro aeroporto, tá ligado? Fui 2 vezes pra Chicago, nem o feijão direito eu vi. Toma seu feijão. Olha lá. Eu vi tão bem o feijão que ele virou um touro. Muito bom. Tem muito isso também, né, de viagem, assim, que a gente vai pra viajar e claro que a gente posta, que a gente fica feliz e é gratificante, mas também tem muito isso, né, de você chegar... Com a gente acontece isso. Eu falei esse ano quase não viajei. Eu comecei a lembrar, eu falei, cara, fui 2 vezes pra São Francisco, fui pra Nova York, fui pra tal lugar, tudo pra trabalhar, mas eu realmente não fui, né? Eu quero ir de novo pra
de férias. Aproveitar, exato. É até uma das viagens que a gente quer ir é pra Chicago, porque é uma cidade maravilhosa, é incrível, e eu particularmente não tive a oportunidade de conhecer nada. Sim. Eu conheço os 2 salões que eu dei curso. E o aeroporto, Chicago e o feijão. Chicago foi de turista, se você quiser umas dicas, lá, vou precisar, com certeza. E as outras, assim, cara, já fui de turista também, mas é aquela coisa, né? Você vai e tem aquela correria, e aí parece que tá tudo lindo, aí você fala, pô, não consegui ver nada, e só fui do hotel pro trabalho, do trabalho pro hotel, e tô morto. Nossa, é doideira. E chega aqui no outro dia, já tá com a agenda lotada também, e tu fala, nossa, beleza, não, vamos... É isso que eu escolhi, é isso que eu vou fazer, mas não às vezes não é todo esse glamour que a gente passa, mas mesmo assim é muito legal. Eu acho legal. É muito legal, de ser cansativo. é muito legal. É bem bacana. Me conta um pouquinho agora dos seus planos pro futuro. O que você tá pensando de hoje pra frente? Cara, eu tenho um acontecimento que vai rolar agora o ano que vem, que pra mim é um acontecimento vai ser muito marcante na minha carreira. Eu tô muito feliz que isso vai acontecer. A Lanza, ela faz um evento que chama Big Event, que antes era anual. No Brasil, se não me engano, ainda é anual, mas aqui antes era anual e agora, por conta depois da pandemia, eles começaram a fazer a cada 2 anos. E agora, em 2024, vai rolar em Orlando, em fevereiro. E pela primeira vez eu vou apresentar no main stage da parada. Parabéns, muito já a mão começou a suar só de falar sobre. Já vai treinando, compra um mini palco pra você subir e ficar treinando em casa. Em cima do balde. Vai ser uma experiência única, porque eu sei a grandiosidade de um evento, a importância de um evento, de uma empresa que está em tantos países. É uma responsabilidade gigante. E para você ter uma noção, o último Big Event que teve foi em Vegas. Eu trabalhei backstage e nos tech stage. Então, tech stage é uma sala pequena para 80 pessoas, onde eu e outro educador, a gente facilita o curso para aquelas 30, 40 pessoas ou 50, 70, depende do tamanho do curso. Mas o main stage é papo de 2.500 pessoas. Nossa, que irado. Então, eu vou ter a oportunidade de estar presente. Nem passar. Assim, eu queria isso, mas eu não achava que eu ia chegar lá, sabe? Eu só tava determinado de que é isso que eu quero e eu vou atrás. Inclusive agora, dia 5 de dezembro, até ninguém sabe, isso aí isso aí já vai ter acontecido. Já vai ter acontecido. Dia 5 de dezembro agora eu passo pela minha segunda audição. Audition? Não é audição. Como que é audition? Eu acho que pode ser audição, acho que eles usam audição. Eu vou ser testado, né? Pelos diretores artísticos, os presidentes, os diretores da empresa, pra subir de nível pela segunda vez. Foda. Então, tá tudo acontecendo, assim, sabe, cara? Tipo, é muito louco que a gente plantou e agora a gente aos pouquinhos vai... Eu brinco que aqui nos Estados Unidos, até pra quem tem vontade de vir aí, eu brinco que é tipo um checklist. Você vem e aí o primeiro checklist é tirar a drive license. Aí você vai lá e dá o check. Aí abre a conta do banco, check. Aí comprar o celular, check. E aí concluir o seu curso, check. Aí tirar a sua licença, check. E os check, o meu list é gigante. Eu tenho um monte de check que eu sei que eu quero chegar. Então, pro futuro, isso é uma coisa que eu tô muito animado de verdade de fazer, que vai ser uma experiência incrível. E vamos ver o que o futuro tem para nos oferecer. Que irado, cara. Parabéns. Valeu. Eu imagino o quanto você deve estar animado e feliz também. Você merece. Valeu. Né, por tudo que você vem plantando. E, porra, muito feliz de estar aqui sabendo disso em primeira mão. Ninguém sabe, a parada ninguém sabe. Podcast é bom por causa disso também, né? A gente se senta numa posição aqui de privilégio. Não é? E, porra, que irado, cara. E fora isso, a gente tava conversando um pouquinho antes ali antes da gente começar a gravar, né? Você comentou o seu desejo de levar sua experiência de educador para um próximo nível. Não próximo nível, né? Para uma plataforma diferente, uma vertente diferente. Sim. Você pensa em abrir curso online? Eu imagino que pessoas te procuram para isso. Como que isso tá na sua cabeça, assim, tá? Cara, faz um tempo que, até por conta de eu ter me mudado para os Estados Unidos, eu acho que a visibilidade ela cresce, né? Quando você tem, eu acredito que deve acontecer a mesma coisa para você. Sim. Um cabeleireiro que tá ali na zona leste de São Paulo é uma coisa, um cabeleireiro que trabalha em Los Angeles é outra. Pode ser, é a mesma pessoa, tá ligado? Tipo, por mais que eu não paro de estudar nunca, eu sou meio que nóia do estudo. Eu gosto de sempre ali, eu tô ali no Instagram. Hoje a facilidade que a gente tem de informação, ela é bizarra, né? Então você
você roda ali o feed do Reels, você já viu um vídeo ali, porque o algoritmo já sabe o que você quer. E aí eu fico ali preso, às vezes, num vídeo de corte ali, olhando um detalhe. Essa ideia de eu estar estudando o tempo inteiro é realmente a minha responsabilidade que eu tenho em relação aos cursos que eu dou. Porque eu não posso simplesmente ir num lugar ou, de repente, vender um curso online com uma técnica e depois de 3 meses ir lá e vender o curso online com a mesma técnica, né? Eu tenho que criar coisas novas. Sim. E teve algumas pessoas que vieram entrar em contato, algumas boas pessoas aí vieram entrar em contato através de DM. Quando você vai ter um curso, ou quando você vai vir pro Brasil? E como eu ainda não tenho pretensão de ir pro Brasil para fazer educação lá, eu pretendo sim abrir um curso online em português. Eu quero pegar realmente o público brasileiro. Opa! Vamos pro meu clube. Pra ajudar as pessoas de lá, né? E aí, nos 4 anos, tanto no período de curso que eu tive para tirar a licença, quanto no período agora trabalhando e tal, eu aprendi muito, cara. Muito. Porque aqui é muita coisa diferente. Então, você aprende uma versão diferente das coisas como elas acontecem, e aí você coloca na sua realidade e você monta uma outra versão, Exato. né? Então, eu quero ter a oportunidade de dividir isso com outras pessoas, então... Aguardem, em breve. Aí, talvez fique ligado. Se você demorar muito para postar esse podcast, talvez já esteja saído, no meu segundo curso. Pois é. Olha a resposta. Vou acelerar pra galera quando sair, já tá saindo junto. Já tá saindo. Boa. E aí o pessoal vai ter o link aqui pra clicar no vídeo aí quando estiver assistindo. Aí, satisfação. Já criamos um compromisso aí. Vamos. Cara, mas isso é muito irado. Você comentou dessa coisa de estudar, eu também. Cara, eu sou o nóia do estudo também. Toda oportunidade eu tô estudando, se eu tô consumindo algum conteúdo que não tá me agregando em nada, eu tiro e tento pegar algum conteúdo que me ensine alguma coisa, que me mostre alguma coisa que eu já sei de um jeito diferente, sabe? Tanto é que eu falei, né, de comprar vários cursos e ver como tal pessoa faz a mesma coisa que eu faço. E quando eu comecei a ensinar, quando eu me apaixonei por ensinar também, uma coisa que eu percebi que eu aprendi e aprendo muito mais quando eu tô ensinando. Tipo assim, isso é uma coisa que a gente já sabe, mas quando você tá preparando uma aula ali, que você tá na sua cabeça, como que eu vou passar esse conteúdo, sabe? Que você já deve fazer isso o tempo todo nos seus cursos presenciais. Eu comecei a sentir muito isso no online e isso me deu um jump, assim, de carreira, de conhecimento, de autoestima até, sabe? De autoconfiança muito grande. Quando eu comecei a estudar para montar minhas aulas e quando eu comecei a fazer minhas aulas também. Então, eu acho isso muito legal para quem ensina. A evolução nossa é muito grande, né? Tipo, e a gente vai colhendo os resultados, querendo ou não, né? O que eu acho muito louco é, até na sua profissão deve acontecer igualzinho. Vamos supor que você, sei lá, eu não manjo muito de filmmaker e tal. Eu faço ali no manualzinho o amador. Você sabe sim. A gente é amador, né? Não dá pra comparar, né, pai? Tipo, se você tá ensinando uma parada que você faz normal, faz parte do seu dia a dia, você tá no piloto automático ali, sei lá, focando manualmente... Quando alguém te pergunta, mas por que você foca manualmente? Você vai parar pra pensar o porquê você faz daquele jeito e você vai ver que você aprendeu alguma coisa com a sua resposta que você tá criando dentro da sua cabeça, sabe? Com certeza. É muito legal Você vai dividindo o processo em várias etapas, assim como você disse, né? Você tá fazendo um negócio automático ali, por exemplo, antes de você chegar, eu montei essa sala toda aqui, cara, conecta o cabo ali, esse cabo aqui ali, blá, blá. Cara, já sei, mas se eu fosse... Outro dia eu gravei uma aula aqui de como montar um podcast. Cara, o que eu montei em 20 minutos, meia hora aqui, eu demorei quase 2 horas explicando, sabe? Claro que vai ter corte e tal, mas assim, como, por que eu uso esse cabo, por que isso daqui não pode estar numa superfície, sabe? Coisas que eu nem penso, eu simplesmente coloco, faz. E aí tem os detalhezinhos, né? E eu acho que tudo isso que a gente vai estudando e para pensar no processo enriquece muito a nossa jornada também. Sim. Né? Boa, muito da hora. Boa, mano. E aí? Eu acho que a gente já pode se aproximar do fim, já deve ter dado mais hora, uma hora e pouquinho ali. Deu bastante tempo. Uma hora e meia. Eu curti pra cacete a conversa. Você gostou do papo? Cara, adorei. Obrigado. A gente vai ter que marcar outra dessa. Com certeza. Eu quero que você deixe aí, cara. Você deu tanta inspiração hoje. Você, como eu disse lá no começo, me inspira de várias formas. Se você quiser deixar um recado final pra essa câmera aqui ou pra aquela câmera ali. Tem tantas. Pra quem te acompanha, pra que, sei lá, alguma pergunta que você recebe sempre, você acha que pode ajudar alguém na jornada aí, seja ela qual for, vai fundo. Boa, da hora. Eu tenho para lhe dizer para você aí, carinha, que está aí do outro lado, carinha, né? Carinha. Para todos vocês. Para todos vocês. Acredite nos seus sonhos. Acredite nos seus sonhos e vai até o fim, porque o que você coloca na sua cabeça, se você acreditar de verdade, é a realidade. Às vezes é até uma parada legal para concluir.
Às vezes eu tava conversando com a cliente hoje, atrás da cadeira, falei pra ela que às vezes a gente acaba caindo num piloto automático, que a gente acaba não alcançando o foco. A gente perde o foco muito, esse é o ponto, a gente perde o foco muito fácil. Então, às vezes eu tenho uma parada rápida pra resolver aqui no celular, que aí eu pego o celular, eu vou resolver a parada e quando eu menos vi, eu tô no feed e eu perdi, eu falo, mano, mas o que eu tinha que fazer mesmo aqui? Pra que eu peguei o celular? Entendeu? Então, assim, é uma parada do dia a dia fácil, assim, de relacionar, mas isso vale pra vida toda, né? Sim. Às vezes, se você não colocar o foco lá no fim e ir até o final dele, ir atrás dele, tudo que... É tipo, você tem um caminho, o foco é lá, não importa, é tipo Waze. Né? Então, se eu saio daqui de San Diego pra ir pra Los Angeles, eu coloco lá, a gente usa muito Maps aqui, né? Então eu coloco no Waze que a galera do Brasil coloca e aí tem aquele caminho. Não importa qual caminho ele vai me mandar pela 5, ele vai me mandar pela 405, quando eu estiver chegando lá, será que eu vou usar 10? Não importa qual caminho, desde que o foco ele não saia da sua cabeça. O dream, ele tem que estar lá sempre no final e se você acreditar, eu tenho certeza que você vai chegar lá. Perfeito. Bala. Concordo 100%, 1000%. Cara, muito obrigado pelo papo, pela sua disponibilidade. Sua agenda eu sei que é sinistra, você tirou um tempo para estar aqui sentado comigo. Eu fico muito feliz, muito honrado. E galera que está acompanhando aí, esse foi mais um Backstage Podcast. Se você ficou até o final, coloca aqui que você ficou até o final que eu quero saber. Fala uma palavra aí que a galera vai falar no final pra gente saber que eles ficaram até o final e de repente ganhar um presente. Vai ter que escrever cabelinho. Cabelinho. Escreve cabelinho aí nos comentários se você ficou no final. Cabelinho. Curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que pode pegar uma inspiração, pode pegar um insight, pode gostar de saber da história do Diego, da minha história. E é isso, vejo vocês no próximo Backstage Podcast. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera. Uhul! Dale! Cada vez melhor. Muito da hora, meu irmão. Boa, você mandou muito.